Aí, tá gravando. Então, né? Por acaso, a gente sabe que o acaso não existe, né? São aqueles direcionamentos que os nossos benfeitores às vezes nos trazem e que, de uma forma bastante delicada, bastante sutil, até mesmo de uma forma imperceptível, a espiritualidade funciona nos nossos caminhos, trazendo orientações, trazendo confirmações, lembranças, alertas, né? Esclarecimentos. E aí, em função até do que nós estamos estudando aqui hoje. Eu sempre passo, através de um grupo de mensagens, uma mensagem diária, né? Daqueles livros do Emmanuel, aqueles livros de comentários do Evangelho. Atualmente estamos no Caminho Verdade e Vida, e antes de começar a reunião, eu estava preparando exatamente a lição de amanhã. E o que eu estava querendo dizer sobre coincidência é exatamente isso, que certas coisas não são simples coincidências, são mais do que coincidências, né? Então, o que acontece? Nós estamos aqui vendo do nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance, né, o capítulo 10º. Essa aqui é a página 96, mas só para a gente voltar lá no início do título, só para ver o título mesmo. A arte de interrogar. Né? Então, nós vimos muita coisa sobre esse contexto, né, nas semanas que passaram. Vimos que a questão toda é a educação do nosso sentimento. Essa é, essencialmente, a única educação que realmente vale. E por educação, como nós vimos, é o fato de você trazer para a exemplificação aquilo que você conhece, né, aquilo que você se desenvolve, e especificamente a educação das emoções. E aí é que a Hermance ela adentra exatamente na questão chave ou no objeto do título, né? Que são exatamente as questões. E a gente viu na semana passada sobre as intenções, lembram disso? Então, a questão é, qual é, né, a intenção que nós temos ou que carregamos ao praticarmos certos atos ou ao dizer alguma coisa para alguém, enfim, no dia a dia, qual é o que move, qual é o nosso interesse? E a gente não percebe isso, tamanha eu diria até de mim mesmo, né? A falta de atenção para conosco mesmo, para a nossa vida mental, para a nossa vida emocional no dia a dia. Nós ficamos muito mais voltados para os aspectos externos que nos rodeiam, né? Do que propriamente para verificar o que nós estamos carregando dentro dos nossos corações. E Nivaldo, fala, meu amigo. olha só, eu acho que é exigir muito, cara, porque eu vejo por mim, né, que às vezes eu programo, amanhã eu vou andar de bicicleta, amanhã eu vou fazer um exercício. Quer dizer, se a gente não tem essa vontade, essa fixação de se cuidar de nós mesmos, imagina cuidar do nosso interior. Porque eu estou falando de parte física, né? Sim, sim, sim. Andar de bicicleta, fazer alongamento. Aham, Eu, pelo menos, eu não tenho essa rotina ainda, né? Fazer sim. uma meditação. Aí eu fico pensando, como é que eu vou ter essa percepção de me ligar no que eu estou pensando que poderá afetar o vizinho ou aqui mesmo aqui em casa, não sei. Então, Aham. não é fácil não, tá? Esse negócio está difícil, Nivaldo. Eu não vou passar. Você vai me reprovar, tá? Aqui não tem reprovação, você sabe muito bem disso.
Aqui é um esforço particular, íntimo, não esquece de quem está ao seu redor. Mas a sua ponderação ela tem sentido, meu amigo José Carlos. O que ocorre, na verdade, Jotinha, é que nós, como a gente lembra de vez em quando, né, talvez seja essa a primeira reencarnação onde nós estamos tendo contato com a verdade, né, de uma forma tão clara, tão transparente e tão simples, tão ao alcance da nossa condição mental. E é natural, em função dessa primeira vez, que a gente encontre uma série de dificuldades naturais devido exatamente a ser uma primeira vez. Imagina quando, para usar o exemplo que você citou, né? Quando qualquer um de nós começou a andar de bicicleta, a dificuldade que foi, né? Entrar em contato com a bicicleta, né? Saber onde segurar a bicicleta, como que é apertar o freio, como é que é pedalar e etc. Aí, depois que você aprendeu tudo isso, como é que você se equilibra em cima dela? E depois, como é que você conjuga tudo isso para começar a andar? O nosso aprendizado moral está mais ou menos nesse sentido aí. Estamos começando a aprender, né? E é natural que, nesse processo de aprendizado, a gente seja exatamente esse tipo de passe, né? Cada um de nós passa por esse tipo de circunstância, onde aquilo que a gente começa a aprender começa a fazer sentido, mas tem todo um universo de construção milenar nossa que aponta para o outro lado. É natural. Então, realmente, Jotinha, é um processo lento, vagaroso, mas né, com a presença da espiritualidade no caminho de cada um de nós, com o nosso interesse, aos poucos a gente vai sintonizando melhor, né? Mas deixa o tempo rolar. E aí, o que acontece, na verdade, que a irmã estava falando, e o que nós começamos a falar logo no início da reunião, é sobre a questão do se conhecer realmente, né? Conhecer-se intimamente, né? Saber de que material o nosso subconsciente, o nosso mundo desconhecido é formado. E aí eu queria mostrar para vocês exatamente o que eu achei que foi uma grande coincidência dessas que eu acho que são até direcionadas. A lição de amanhã que nós vamos passar é do livro Caminho, Verdade e Vida, e o título dela é Capas, é a lição de número 28. E aí eu vou ler aqui para a gente comentar, porque eu acho que é muito proveitoso esse tipo de orientação que o Emmanuel traz para nós, até em paralelo com o que nós estamos vendo no nosso aprendizado. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse é um registro lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10º, versículo 50. E Emmanuel faz o seguinte comentário: o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Lembra disso? Jesus estava passando o caminho e aí ele começou a pedir ajuda, né? E aí, num determinado momento, ele fez isso. Ele lançou de si a sua capa, ele tirou a capa que estava, jogou fora e foi atrás de Jesus. Emmanuel fala que é interessante isso aqui. Para receber a bênção da divina aproximação, que era exatamente a aproximação com Jesus, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes, porque foi logo que ele chegou, Jesus perguntou para ele, o que queres? E Jesus sempre pergunta para nós, o que você quer? Né? Aí, dependendo do que a gente quer, o mestre vai ajudar ou não. No caso do Bartimeu, ele curou. Não residirá nesse ato precioso símbolo, Emmanuel argumenta. E aí entra no processo de esclarecimento necessário para nós. Ele vai falar: as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos.
E haja criminoso com capa de santo nesse nosso planeta, não? E ele fala, raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Ou seja, a maioria de nós cola em nós mesmos uma máscara das conveniências. E ele vai falando, né? Alega-se, então, nós que fazemos isso, que a luta humana permanece repleta de requisições variadas e que é imprescindível atender à movimentação do século. Ou seja, nos comportamos e agimos conforme o momento da sociedade, o momento do planeta, o momento cultural, e vamos mudando a nossa forma de ser de acordo exatamente com essas conveniências externas a nós. Entretanto, aí o Emmanuel vai agora apontar para situações necessárias, né? Se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. Porque nesse meio material em que nós nos encontramos, esses são os valores que nós tanto desejamos. E o Emmanuel chama de títulos efêmeros, ou seja, conquistas que se passam rapidamente, seja da fortuna material ou da exagerada noção de sofrimento. Assim é que a gente, às vezes, quer se apresentar, né, perante o mundo, e quando vamos nos apresentar a Jesus, infelizmente, carregamos esse mesmo padrão. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Essa é a questão essencial. Se nós queremos ter contatos produtivos de forma espiritual com o Cristo ou com os seus mensageiros, as falsas aparências têm que ficar longe de nós. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Aí ele finaliza. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. Qual foi a questão que nós vimos aqui que consideramos tão interessante? Como eu vou me apresentar ao Senhor como eu sou, se eu não sei o que eu sou? Perceberam a questão? Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Eu sou uma pessoa que tem X anos, que estudou e se formou em não sei o quê, ou não estudou, eu tenho família ou eu não tenho família, eu moro em determinado lugar e eu tenho determinadas coisas, eu tenho problemas de saúde física, eu tenho problemas de família, eu tenho não sei o quê. É isso que a gente é? Percebe? Então, quando nós vamos nos apresentar a Jesus, e todo dia, né, nas preces que a gente faz, nas meditações, nos pensamentos do nosso dia a dia, mesmo que às vezes nós não estejamos direcionando ao Mestre ou invocando a proteção dos nossos benfeitores espirituais, nós estamos exalando mentalmente de nós mesmos uma série de imagens próprias. E a pergunta essencial do Emmanuel é exatamente isso. Será que nós vivemos de tantas aparências assim que a gente não consegue nem perceber o que nós somos em essência? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entendido nessa questão, né? Então, assim, o processo de autoconhecimento, na verdade, quando a irmã se está chegando aqui e está falando sobre as intenções, né? Ela fala que nós temos que conhecer as nossas intenções verdadeiras
em quaisquer circunstâncias, identificar o teor moral dessas nossas intenções. E aí, quando nós estamos aqui nesse conhecimento, e hoje nós estamos falando somente das intenções, nós vamos perceber o que é que nós somos. E olha só o que é importante, quando nós vamos nos apresentar a Jesus, quando nós vamos nos dirigir aos nossos benfeitores espirituais, então, é importante que a gente vá conforme nós somos, e não com uma capa do que nós queremos aparentar ou do que nós achamos que somos. Percebem? Por que que isso é importante? Porque se... Aí tem uma questão que é interessante, que é do nosso dia a dia, né? Se eu estou adoentado fisicamente, eu me dirijo em preces às potências espirituais superiores, né? A Deus, a Jesus, a um benfeitor espiritual qualquer, ou independente de sermos espíritas ou não, né? A um santo, a qualquer coisa espiritual que a gente acha que seja superior a nós e que vá resolver o nosso problema. A questão fundamental é essa. Então, naquele momento da dor física, o que nós queremos? Nós queremos o alívio, a minimização ou a supressão total da dor. Basicamente, é isso que a gente quer, não é isso? Por que nós queremos isso? E eu estou usando aqui só o exemplo da dor, mas é aplicável a qualquer circunstância. Por que nós queremos isso? Porque nós temos uma falsa noção sobre nós mesmos. E aí nós nos apresentamos a essas potências espirituais superiores com a falsa noção de nós, do que nós somos, e queremos a solução de acordo com a falsa noção do que nós somos. Então, o que acontece? Quando eu estou doente, eu vou pedir alívio. E quando eu estou aqui falando sobre isso, eu não posso condenar quem queira alívio, porque eu também quero alívio, porque todos nós temos que querer alívio. Isso aí é fora de dúvida, tá, pessoal? Eu quero deixar bem clara a questão, o foco do assunto nosso aqui. Queremos o alívio e temos que procurar o alívio mesmo, porque é exatamente esse o passo a seguir. Acontece que nessa busca do alívio, se nós estamos movimentados por essas falsas noções sobre nós mesmos, às vezes nós não só solicitamos o auxílio, nós requisitamos fortemente e não aceitamos nada que não seja o alívio para nossas dores. Nós exigimos dos benfeitores espirituais, em nome de Deus, nós exigimos o alívio para nós mesmos. Tamanha é a falsa noção que preside a nossa condição mental. E quando nós não conseguimos o alívio, e o mais comum é não conseguirmos o alívio pleno, né? O alívio total, a cura permanente, quando nós não conseguimos isso, nós começamos a duvidar de que Deus existe, Jesus existe, esse negócio de espírito aí não deve ser um negócio muito bom não, porque não funcionaram, não resolveram meus problemas e etc. Não é isso? É exatamente essa a noção dessas capas falsas que nós temos, essas máscaras que nós afivelamos no nosso rosto, e, através delas, nós nos relacionamos com a vida ao nosso redor e criamos esse castelo de ilusões e imaginamos que essas ilusões são a realidade espiritual. Aí o que acontece? Se nós queremos como ele fala aqui, quer ver? A recepção de benefícios duradouros. Se nós queremos benefícios duradouros, nós temos primeiramente que saber o que nós somos. O que nós somos é fundamental, porque a partir desse contexto do que o que nós somos de verdade, o que cada um de nós é, a gente passa a ter uma relação muito mais produtiva com a espiritualidade.
Então, se eu estou passando por dores físicas ou morais, se eu sei que eu sou um espírito em processo de aprendizado ou de reeducação moral, se eu sei disso, e se eu estou passando por processos desse tamanho, eu não vou pedir à espiritualidade, a Jesus ou a Deus, a simples supressão de tudo isso. Eu tenho que pedir a eles entendimento e luzes para que eu compreenda o que eu preciso de fazer nesse contexto para eu me tornar um espírito melhor. Percebem? Essa é a realidade. Porque se eu consigo fazer isso, às vezes, pessoal, a manutenção da situação de dor ou de sofrimento é importante. Essa é a questão. É importante porque na dor e no sofrimento, na constância ou na continuidade dessa circunstância, a gente aprende uma série, aliás, aprende a exercitar, né, uma série de virtudes bastante importantes. A fé, a confiança, a paciência, não é? Então, tudo isso são aprendizados importantes que, às vezes, um período de maior angústia na vida favorece. Mas se eu não sei de mim mesmo o suficiente, eu começo a querer que aquilo passe logo, que aquilo tudo acabe logo, porque eu não aguento mais aquela situação. Por quê? Porque eu não me conheço. Perceberam, pessoal? Então, quando a irmã está aqui falando que nós temos que entender quais são as nossas intenções, é exatamente porque, através desse processo, nós vamos identificar um pouco sobre qual é o teor moral das nossas atitudes. E ela fala, né? É uma rica fonte informativa sobre a nossa vida subconsciencial. Ou seja, é uma ferramenta para a gente começar a verificar um pouquinho o que se passa lá no fundo de nós mesmos. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Então, o que ocorre, na verdade, é que, nesse contexto, a gente vai verificar que a maioria das vezes que nós temos nos dirigido à espiritualidade, aos nossos orientadores, ao anjo de guarda, muitas e muitas vezes nós temos ido a eles, né, nos dirigido a eles com solicitações que são questionáveis, para não dizer, às vezes, descabidas, né, despropositadas, em virtude exatamente de não termos o foco correto sobre as nossas necessidades morais por falta desse processo de autoconhecimento. Muito bem. Então, semana passada nós chegamos aqui. Lembram disso? As intenções. Então, até antes de começar o nosso estudo aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Alguém aí, vocês, eu também, lógico, né? Durante a semana nós começamos a fazer isso. Vem cá, com que intenção eu parei agora para ver televisão? Com que intenção eu liguei para determinada pessoa para falar não sei o quê? Com que intenção eu reagi de uma forma desagradável no posto de gasolina quando eu fui abastecer? Sabe como é que é? É uma riqueza muito grande a pesquisa sobre nós mesmos, sobre esses motivos que nos fazem agir e nos fazem funcionar. Perceberam? Então, assim, o convite que ficou sem ser feito na semana passada vai ser feito hoje, agora, né? Para que, durante essa semana, a gente comece a verificar exatamente isso. Quais são as intenções, né, que nós temos em praticar certos atos ou dizer alguma coisa para alguém. Dizer alguma coisa para alguém, então, é o que mais tem, né? Haja o WhatsApp, você está sempre respondendo ali. Com que intenção você está respondendo, né? Então, essas questões, elas ajudam muito. Fala, amigo. E quem é que daria a resposta a nós? Você mesmo. Não, mas peraí.
É você mesmo. Ai, 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 ai. É, Jotinha, Você, é cada um de nós, é. você sabe que eu lembrei agora É, de um texto também que cabe muito a essa fala, que é do livro Jesus no Lar, é. capítulo 25, A Visita da Verdade. É, essa daí é muito Você lembra, bacana. né? Você Lembro, lembra? lembro, Eu nunca lembro. esqueci essa fala, eu sempre lembro dela. Ó, Porque quando a gente vai, hã? a gente pode até passar ela aqui agora, se vocês É, quiserem. quando a gente vai se conhecer, amigo, realmente, e aí, lógico que a gente não vai se conhecer nessa existência toda, né? Essa Não, existência seria uma gota no oceano, porque tem muita coisa no nosso subconsciente, né? Então, eu vejo, essa semana mesmo eu tive aqui um exemplo aqui em casa, porque minha mãe surtou, né? E, e eu fiz esse trabalho aí que você está falando. Eu comecei a me questionar, né? E aí eu vejo o quanto ainda eu tenho de máscaras, né? De máscaras. São N máscaras. Porque dependendo de cada situação, você vai apresentando novas máscaras, né? E aí eu me questionei, né? O porquê. O porquê é que eu tenho a raiva em mim, o porquê eu tenho a impaciência em mim, o porquê que eu não entendo, né? E aí eu falei comigo mesmo, não, da próxima vez eu vou fazer diferente, vou tentar fazer diferente. Eu acho que eu até me sinto, agora nem tanto, mas eu tive um momento assim de culpa, né? Porque o doente não sou eu, é ela. Ela é o doente. E eu, na minha sã consciência, nos meus raciocínios, nos meus pensamentos, eu teria que saber lidar com isso. Só que está difícil. Então eu falei, bom, então a próxima eu vou tentar fazer diferente, né? E é isso. Então realmente não é fácil não, tá? Não é fácil. é. O, o processo é exatamente esse. É uma subida de montanha, viu, Jota? O Emmanuel ele fala que a escalada da evolução, né, esse processo nosso de redenção é uma subida de montanha. Tem escorregão, né? Tem Sim, sangramento, tem sim, muita lágrima, tem muito suor, né? Tem, quando tem escorregão, significa dê um passo para trás, depois tem que dar mais um para frente. É sim. o processo, é o processo. E aí, nesse capítulo 25 do livro, o que que acontece quando ele vai saber a verdade, né? Que é ele, que é o interior dele? Ele se afunda mais. E Olha, isso é o que a gente está fazendo, é o que a gente vem fazendo e o que a gente gosta de fazer, porque a gente não quer ter a dor agora. Se eu puder adiar essa dor, vai ser melhor. Mas aí eu começo a pensar, bom, se hoje é minha mãe, amanhã poderá ser eu. E aí? Então, a gente precisa repensar muito. muito bom, é isso aí. É exatamente esse o processo. E aos poucos a gente vai andando, né? Nada vai acontecer tão rapidamente. Mas o processo de se perceber, de se observar, de sentir essas questões todas, né, pululando na nossa mente, já é o caminho mesmo. É exatamente assim que funciona. Então, né, a primeira questão foi essa, com relação às intenções. A segunda, que a irmã se nos fala aqui a respeito dessas perguntas que nós temos que fazer, é isso aqui, pessoal. Aprendamos a dar nomes aos sentimentos. É uma coisa tão nova
pelo menos no meu entendimento, que muitas vezes nós não sabemos o nome daquilo que estamos sentindo. Qual é o nome daquele sentimento? Então ela fala: aprendamos a dar nomes aos sentimentos que vivenciamos, a fim de dilatar o discernimento sobre a vida emocional. Nós temos que aprender a descobrir quais são os sentimentos que nós temos. Percebe? Isso é autoconhecimento. O que tem na minha vida emocional? Como é que é o nome disso que eu sinto? E ela fala: escolha. Então, ela orienta aqui, dá até uma dica, né? Escolha um episódio do teu dia e interrogue perseverantemente. A questão aqui é, você tem que fazer isso de uma forma meio que, né, repetitiva. Que sentimento estava por trás daquele acontecimento? Aí a gente vai começar a ver o tamanho do desconhecido de nós sobre nós mesmos. Lembra que num capítulo anterior ela falou sobre padrões mentais repetitivos, lembram disso? Eu não me lembro mais o nome, eu acho que eram reflexos mentais, né? Que são condicionamentos que nós temos trazido de nós nesse nosso processo já de milênios. Então, tem na nossa vida emocional, na nossa vida mental, existem uma série de condicionantes, de condicionamentos que nós trazemos por repetição de milênios. A gente nunca se perguntou por que a gente age de certas formas, ou por que a gente sente certas coisas, ou como a irmã está aqui agora orientando a gente, né? Qual é o nome daquilo que eu sinto? E a gente nunca se perguntou por quê? A gente tem milênios de repetição automática. Nós temos estado, né, repetindo reencarnações atrás de reencarnações de uma forma automática. As repetições dos mesmos erros, das mesmas atitudes, dos mesmos conceitos e preconceitos ao longo de milênios. E nunca, só para lembrar o que você havia falado no início, né, Jota? E nunca nos atentamos para isso. Essa é a primeira reencarnação onde nós, como pessoas, aqui no meio espírita, especificamente que nesse nosso grupinho de aprendizado, estamos começando a perceber tudo isso. Não que nós sejamos melhores que outros grupos, nada disso, mas é que o foco do nosso aprendizado é exatamente esse, né? Então, a questão é a primeira vez. Então, como primeira vez, vai ser realmente mais demorado. E por isso que ela fala, né? Escolha um episódio só. Um episódio. Lembra aí de alguma coisa que aconteceu e persevere em entender o que é que você sentiu naquele momento. Então, ela fala: cuidemos de não ampliar nossas refregas íntimas com mecanismos de fuga e suposta proteção, como a negação daquilo que sentimos. Ora, se você sentiu ódio, assuma que você sentiu ódio. Se você sentiu raiva, assuma que você sentiu raiva. O que ela está falando aqui é exatamente isso, olha, não foge de entender o que é que você sente. Isso é fundamental. Mais uma vez, né? Tira a sua capa. Não se... Fala, Jota. Desculpe aí. Não, tranquilo. A gente precisa arrumar um sininho, alguma coisa assim para interromper você. Não precisa não, é só falar mesmo. Isso realmente é interessante, porque, olha só, quando você, nesse caso, eu e minha mãe, é uma tratativa ímpar, né? Eu e ela, aqui em casa, mais a Penha, então é uma coisa fechada. Mas quando a gente vai para uma sociedade, um trabalho, e até mesmo na família, é aquela história, né? Você, às vezes, tem que ponderar muita coisa, né? E tem que engolir, e tem que... Porque não tem como
você ser autêntico o tempo todo. Ainda mais hoje, né? Com essa mídia, com essa facilidade que você tem de enviar as coisas, né? De mostrar ao mundo, vamos dizer assim. Então, eu vejo que isso fica meio que prejudicado. Lógico que você tem que saber dosar, né? Tem que saber dosar para que você não crie alguma dificuldade, alguma inimizade. Não seria... Não, não, sem dúvida, Jota, você tem razão. A questão essencial aqui, Jota, que ela está falando é de você para dentro de você, não para Ah, tá. fora. Entendi. Então, assim, no meio social, vamos conviver de acordo com o que nós sempre temos feito, né? Agora, quando você está analisando algum fato que aconteceu, o que ela está querendo dizer é exatamente esse, né? Imagina, diante de uma situação qualquer, você entrou num processo de discussão com alguém, por exemplo, e você está analisando essa discussão. Durante a discussão, você se manteve assim, tranquilo, você se manteve controlado, vamos falar dessa forma, você se manteve controlado. Aí, quando você vai fazer a análise lá particular daquilo tudo, você conclui que você estava com ódio daquela pessoa, percebeu? Então, na relação entre pessoas, você apareceu como alguém controlado. Mas no seu íntimo, quando você foi analisar aquilo tudo, você verificou, você concluiu que era um controle, mas o sentimento que você estava com ele naquele momento não era nada bom. Então, o que ela está falando aqui é exatamente esse. Na hora de você fazer a sua autoavaliação, não foge de admitir aquilo que você sentia. Mesmo que você não tenha exteriorizado, que você não tenha externado, e graças a Deus não externou, para não criar um conflito, né? Não criar uma desavença de maiores proporções. Então, ela continua aqui, olha, se não tivermos coragem para o enfrentamento interior, e é exatamente esse o contexto, não faremos muito progresso na arte de descobrir nossas mazelas e mesmo nossas qualidades. Porque, naturalmente, que existe uma série de conquistas espirituais que nós já realizamos. E, às vezes, nós nem percebemos que as realizamos se não formos fazer uma análise mais detalhada exatamente dessa forma. Às vezes você se controlou naquela situação e você sentiu que a sua emoção estava se desequilibrando, aí você intimamente, por exemplo, entrou em prece, você procurou mentalizar alguma coisa positiva. Então, quando você vai fazer a sua avaliação, você vai perceber qual foi o sentimento que te direcionou naquele momento, independente de como foi, digamos assim, o ato externo a si mesmo. Então, ela fala, né, que é imprescindível admitir o que sentimos. Isso é fundamental. E ela continua, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade para que não penetremos os meandros da fantasia. Por que nomear o sentimento em relação a essa criatura? Então, ela fala assim, por exemplo, qual foi o sentimento que você teve? Por que ódio em relação a essa criatura? Por que desprezo em relação a essa criatura? Por que simpatia em relação a essa criatura? Por que amor em relação a essa criatura? Por que atração em relação a essa criatura? Percebeu? Essa é a noção. O que a irmã está querendo falar aqui é exatamente isso. Nós temos que admitir. Porque se a gente admitir, a gente vai estar começando a perceber o que nós somos. Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias como a que eu experimentei? Por que eu sinto isso? Percebe? Então, são perguntas, amigo Jota, e amigas e amigos, né, que estão acompanhando a gente agora, são questões para as quais nós não temos respostas simples ou respostas imediatas
ou respostas conclusivas. É um caminho de tatear mesmo. Estamos tentando adentrar a nossa subconsciência através da observação dos meios que nós temos à nossa disposição, que são, nesse caso, como nós vimos lá no início, quais são as nossas intenções e agora, né, quais são os nossos sentimentos em relação a um fato qualquer. Nivaldo, Fala, meu amigo. eu estou pensando aqui, eu falei que em certos momentos eu senti raiva, mas aí eu estou me questionando o seguinte: essa raiva é da minha mãe ou essa raiva é da situação e ela me expõe nessa situação para que essa raiva venha e eu perceba esse sentimento, mas eu não tenho raiva dela. Sim, sim. É isso aí, essa engenharia. Exatamente. Engenheiro fala desse jeito mesmo. Mas é exatamente essa. Sim? Deixa eu só falar aqui, dar um pouquinho para o Jota. À vontade, Margarete. Em tudo que ele está vivendo. Esse momento que ele está vivendo é um momento muito delicado, Jota, para você. Eu estou falando com a minha mãe, teve esse momento, porque essa doença, o Alzheimer, é uma doença muito triste, tanto para, aliás, para ela até que não é, mas para a gente que está vivendo e que está vendo toda essa transformação que a doença vai fazendo nela, é dolorido. Aí, realmente, você sente raiva, você não sabe se é raiva dela, não é raiva, porque dá trabalho, você, às vezes, tem que se abdicar de muitas coisas para poder tomar conta, e são noites sem dormir. Às vezes, porque, como você falou, minha mãe surtou. Realmente, ela surta, porque ela vai perdendo a consciência. Naquilo que ela vai perdendo a consciência dela, ela vai surtando, ela já não sabe mais o que fazer. Você está entendendo? E a gente fica parado, porque a gente fica com pena dela, fica com raiva do que ela, às vezes, do que está acontecendo. Isso é muito normal para você. É muito difícil. Por isso que eu falei para você, você tem que também aprender a se cuidar, você, sua esposa, porque se você não se cuidar, você também entra num processo difícil. Não se culpa muito, não. Não se culpa muito, não. Eu tento deixar a culpa para lá. Não se culpa muito, não. Dá o seu melhor, aquilo que você pode. Mas não se culpa, não, porque é muito difícil. É muito difícil mesmo. É muito dolorido. São noites sem dormir. Eu não tinha noite que eu não dormia. O que acontecia? Eu ficava até 3 horas da manhã acordada, porque minha mãe não dormia. Eu ficava até 3 horas da manhã acordada, depois 3 horas da manhã meu marido vinha, tomava conta para me descansar, mas a minha cabeça não descansava assim, eu acho que deve ser a sua também. Você só descansava um pouco, mas a cabeça ficava acordada. Então é muito difícil. Não se culpa, não. Esse estudo é muito bom para você, e você vai definindo o que está acontecendo. Aí, quando chegar lá no finalzinho, você vai ver, né? Ainda bem que eu tive uma ajuda. Eu digo para você com toda sinceridade, a Casa Espírita Cristã me ajudou muito, porque a minha mãe, eu levava a minha mãe para lá, e lá as pessoas vinham aqui, às vezes na minha casa, fazia oração para ela, fazia prece lá também. Foi assim, para mim, o espiritismo, para mim, foi uma ajuda, foi muito grande a ajuda, entendeu? Então, a oração para vocês é muito importante, não deixa, e tem que ter paciência, porque não é rápido, desencarna, não pensa, vai desencarnar, não, demora muito, entendeu? É isso aí, obrigado. Eu estou falando aqui novamente para você, mas é porque a gente já viveu e sabe como é que é, né?
É porque eu tô vivendo aqui e tem muito a ver com esse estudo, né? Então, eu tô aproveitando o estudo, mais a prática e tô... A gente fica muito fragilizado. Essa é a palavra. Porque Sim, é uma pessoa querida, uma pessoa que cuidou de você e agora você vê nesse estado, passando por esses momentos, é muito dolorido. Não é não é fácil, não. fácil. Falo para Não. você. Tá bom, meu Mas filho? faz parte, faz parte. Faz Obrigado. parte da vida, mas depois, lá na frente, você vai ver que valeu a pena se cuidar da sua mãe. Com certeza. Perfeito, então. Só vou ler mais um parágrafo aqui, pessoal, para a gente finalizar esse Desculpa aí, contexto da... não vi eu tá falando aí, Mas mas já, Que é isso? Não, não. Tá já vai ótimo. acabar, Nivaldo? No meu relógio é 20h52 já. É tão Vixe, rápido, né? Aí a irmã se fala o seguinte, pessoal. Nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferidoras de nossos sentimentos. Indaguemos sempre em cada ocasião do caminho qual o sentimento nos impulsionou nessa ou naquela situação. Essa é a questão fundamental. Eu queria só fazer um comentário breve com relação a isso aqui, pelo seguinte. Imaginemos, né, cada um de nós, que ao fazer uma avaliação do que você sente, ao avaliar qual foi ou qual é a sua intenção em determinada circunstância, você constatar, né, que é algo desagradável, ou digamos assim, moralmente, né, desagradável. Aí, aquilo que a gente, às vezes, costuma fazer, né? Quando é uma outra pessoa que faz aquilo, a gente condenaria. Olha só, aquela pessoa falando isso, aquela pessoa com essa intenção, não é isso? A gente condenaria. Aí, quando a gente percebe que é com a gente mesmo, a gente pode cair na mesma armadilha de se autocondenar. Nossa, mas que coisa feia eu pensei. Nossa, que coisa feia eu senti. Nossa, que interesse desagradável esse que eu tenho com relação a qualquer coisa, né? Então, chegado a este ponto, a gente tem que tomar um cuidado enorme para não começar um processo de desarmonização íntima que pode causar até a cessação da avaliação. Porque, às vezes, por orgulho, a gente fala assim, nossa, mas eu não sou essa pessoa, né? Eu não tenho esse tipo de comportamento. Mas, quando você começa a avaliar, e, às vezes, quando você começa a avaliar e vai verificar que, repetidamente, você tem a mesma intenção, repetidamente você tem o mesmo sentimento, você começa a achar assim, nossa, mas eu sou tão ruim, eu sou tão imperfeito, eu sou tão pior do que eu imaginava. Nossa, que coisa triste, né? A espiritualidade nunca vai querer mais nem saber de mim. Jesus também não vai querer nem me ver mais. Os meus amigos espirituais. Os próprios encarnados, quando souberem isso, sabe como é que é? Então, esse contexto tem muito a ver com essa questão das capas. Quando o Emmanuel fala para a gente, né, despir a capa mundana, ele também está querendo dizer isso. Ou seja, nos apresentarmos ao mestre, aos benfeitores espirituais, como nós somos. Sabem por que isso é importante? Porque os nossos mestres, o mestre Jesus e os nossos amigos espirituais, eles já sabem o que nós somos. Nós não sabemos, mas eles já sabem. Então, imagina você diante de uma criança, né? Uma criança que você conhece, seu filho, sua filha, muito mais do que ele mesmo se conhece. Aí, quando ele vem conversar com você, você sabe exatamente tudo que você pode fazer, tudo que você pode falar, tudo que você pode orientar, e a criaturinha não vai saber nem o que está acontecendo direito. Ela, às vezes, não consegue aproveitar
aquela circunstância de uma forma adequada, porque ela nem sabe direito o que está acontecendo. Espiritualmente, nós, com relação a Jesus, com relação aos nossos benfeitores, muitas vezes acontece a mesma coisa. Por desconhecermos a nós mesmos, por nos apresentarmos com essas capas de eu sou bonzinho, eu sou melhor, eu sou superior, eu sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente perde a oportunidade de receber dos benfeitores espirituais aproveitamentos melhores do que o que nós temos. Agora, se nós, percebendo o que nós somos, nos dirigimos a eles, reconhecendo o que nós somos, olha só que coisa bacana, eles vão verificar que nós estamos andando no caminho correto, porque eles já sabem o que nós somos. E aí, a questão é simplesmente estamos nos tornando mais adequados a nós mesmos. A partir daí, criamos, então, uma base sólida para começar a melhorar. Porque eu só vou melhorar se eu perceber o que está ruim em mim. Eu só vou avançar em termos de superar algum sentimento desagradável, alguma intenção desagradável, se eu souber que essa intenção existe. De outra forma, eu vou receber a mensagem e não vou aplicá-la a mim mesmo por desconhecimento de mim mesmo. Está claro isso? Esse é o processo. Então, o que ela está falando é exatamente esse. Mesmo que as nossas reações não sejam felizes expressões de equilíbrio, e normalmente não são felizes expressões de equilíbrio, mesmo assim, é importante a gente conhecê-las, saber delas, porque nós estaremos dando um passo a mais na direção, Jotinha, aproveitando a lição lá do capítulo 25, a visita da verdade, né? A verdade apontou a saída. Eu quero caminhar naquela direção ou não. Então, quando nós estamos fazendo esse processo de autoconhecimento, pessoal, nós estamos percebendo qual que é o caminho para a iluminação, para sair da escuridão espiritual onde nós nos encontramos. Autoconhecimento é autoiluminação. E aí, essa autoiluminação tem dois momentos, vamos falar dessa forma, né? O primeiro é a percepção, como nós estamos vendo aqui nesse momento. A percepção de o que eu sinto, qual que é a minha intenção. Esse é o primeiro momento. O segundo é, eu quero sair disso e como que eu vou fazer para não repetir tudo isso. Aí a gente começa a caminhar de verdade, né? Então, num primeiro momento eu olho para a luz. O segundo momento eu decido se eu quero caminhar na direção da luz ou não. O que nós esperamos é que a gente queira, né? Porque a gente vai realmente saindo desse processo todo nosso, não é isso? Então, nessa noite de hoje, nesse nosso estudo, nós paramos aqui, tá bom? Então, nós temos, então, vamos voltar lá no título, né? A arte de interrogar. Nessa arte de interrogar, nós vimos, então, duas questões. A primeira é as intenções e a segunda é os sentimentos. Quais são as intenções? Quais são os sentimentos? Então, vamos deixar aqui o desafio para esse período de 7 dias, até na terça-feira da semana que vem. Que a gente possa aproveitar esse momento, né, esses momentos daqui para diante, e verificar, começar a olhar para nós mesmos, saber, e começar a nos perguntar qual é a intenção minha, qual é o sentimento meu em relação a esse momento que eu estou vivendo. Feito, então, o acordo? Estamos acordados? Porque o processo é assim que funciona, pessoal. A gente vai aprendendo aqui na reunião e depois colocando para rodar no dia a dia, na nossa vida, nas nossas vivências, os acontecimentos, as coisas. É esse que é o caminho. Vai valer quanto esse exercício? Vale para nota?
Ai, Jota, só você mesmo, meu amigo. Só você. Ah, que bacana. Então, tudo bem? Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Já estamos caminhando para terminar nossa tarefa. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu queria comentar que a palestra de hoje foi muito boa. O Jotinha ajudou bastante com essa fala dele aí, entendeu? Tenho certeza que vai servir para todos nós. É verdade, Almir, é verdade. Tá vendo só como é que é bom, Jota? Participar, Obrigado. Isso aí. Que Obrigado. Legal, que legal. Uma das coisas boas que eu sempre percebi nesse nosso grupo, desde que a gente começou a fazer isso lá em 2010, eu acho que foi, Almir, é exatamente isso. Chega num momento que as pessoas começam a se sentir mais à vontade e começam a, sabe, compartilhar vivências, experiências, e isso é importante, sabe? Isso é importante porque a gente acaba vendo que não está sozinho, né? Como nós vimos aqui a Margarete, a La Salete também, né? E o Jota, a gente acaba vendo que é muito mais próximo de todos nós uma série de situações que a gente pensa que é só nossa, né? E aí a gente vai cultivando essas fraternidades, né? Essas coisas tão gostosas que a gente viu aqui hoje também. Obrigado, viu, Almir? Obrigado, Jota. Rivaldo? Sim? Almir que está falando. A verdade é que nós estamos pensando, né? E nós temos que ter muito cuidado e ter muito esforço para poder melhorar, né? Não tem jeito, não. Assim como a gente se preocupa com o corpo, mas tem que se preocupar com a mente também. Exatamente, Almir. Obrigado. Muito bom. Quem é que poderia fazer a nossa prece inicial? Menos a Conceição e menos o Almir. Almir foi o último da semana passada, a Conceição foi a primeira dessa semana. Quem é que pode fazer? Angélica. Bem lembrado, Conceição. Angélica. Querido, Por que, tia Conceição? Ai, tá bom. Você faz. Está gravando ainda. Eu vou parar a gravação, então. Espera um pouquinho.